da Manhã, com as principais notícias de Prudente região. Aquilo que acontece de mais importante, você ouve primeiro aqui. Agora, ao vivo no seu rádio, Jornal da Manhã. Fique ligado nos destaques do dia. Agora, 7h02. Estamos começando o Jornal da Manhã pela 101 FM e pela Prudente AM 1070. As principais informações da sua terça-feira, dia 23 de março de 2021. As informações de Presidente Prudente Região e, claro, os destaques nacionais. 7h03. As primeiras informações chegando são as informações da polícia no oferecimento de Zalpa Cardans do Mário Zalpa. Jornal da Manhã e as informações da polícia. As informações da polícia, repórter Geraldo Gomes. Bom dia, Geraldo. Muito bom dia a você, bom dia ouvintes, bom dia para você que está aí já acompanhando todas as informações aqui de Presidente Prudente e da nossa região. Hoje eu destaco para você uma informação que chegou através da Polícia Militar Rodoviária, que apreendeu um caminhão, uma carreta, que passava pela nossa região. Produto, provavelmente, de roubo ou de furto, né? Segundo as informações, os policiais estavam realizando a Operação Interior Mais Segura em combate aos atos de ilícitos penais aí pela rodovia, e uma equipe do TOR, o Tático Ostensivo Rodoviário, pertencendo à Polícia Militar Rodoviária, acabou recebendo informações de que uma empresa de rastreamento, de monitoramento de veículos, havia, portanto, informado que um veículo da frota havia desaparecido. Os funcionários não conseguiam contato com este veículo, nem com o motorista, e não sabia por onde estava. Havia desviado o trajeto. Então, uma equipe do TOR, a equipe B, iniciou o trabalho de patrulhamento com vista e logo viram este veículo, uma Scania R114, que transitava o semi-reboque, isso sem cargas, ambos com placas de São Gonçalo do Sapucaí, e os policiais já logo pararam este veículo que estava passando pela região, isso na rodovia Raposo Tavares 509, no sentido oeste, e o conjunto, no momento, era conduzido por um cidadão de 32 anos de idade. A princípio negou o furto, porém depois acabou confessando que assumiu a direção desse veículo na cidade de Piracicaba e que levaria o caminhão até a cidade de Carapó, no Mato Grosso, e que ganharia cerca de R$900 pelo serviço prestado. Diante dos fatos, foi realizado contato com a empresa de rastreamento e, lógico, os policiais receberam a verdadeira informação de que o motorista é um cidadão de 57 anos de idade e que permanece desaparecido. A polícia está à procura deste motorista, já que o veículo foi apreendido, mas o motorista até agora não foi encontrado. Esse caso está sendo trabalhado aqui pela Polícia Militar Rodoviária da nossa região. O trabalho agora é para encontrar o motorista e saber qual é a real situação deste cidadão. E tivemos também uma outra situação em que a Polícia Ambiental aplicou uma multa aí bem alta num sitiante que acabou suprimindo árvores nativas do local. O que aconteceu? O homem, ele acabou roçando uma parte do sítio e acabou cortando cerca de 150 árvores nativas, pequenas árvores, E essa roçada no local, segundo o cidadão, era para colocar os animais, alguns cavalos. Só que ficou caro, viu? A roçagem rendeu a esse cidadão que mora próximo à cidade de Rosana cerca de R$53 mil de multa para pagar, É uma multa aí muito cara, é uma situação em que o cidadão muitas vezes é pego de surpresa porque ele suprimiu a área e os policiais viram através do satélite, que a área estava diferente da situação anterior. Então foram verificar o que estava acontecendo e descobriram que havia um crime ambiental no local. Essas são as informações, viu, Cleiton? As últimas do setor policial de Presidente Prudente. Informações de Geraldo Gomes. Um bom dia. Obrigado, Geraldo, pelas informações. Geraldo Gomes, sempre lembrando, fala no oferecimento de Zalpa Cardans do Mário Zalpa. Agora nós vamos à atualização Covid-19 aqui em Presidente Prudente. Joilton Carlos. Bom dia, Joilton.
Bom dia, Cleiton. Bom dia, ouvintes da 101 FM e também da Prudente AM. Daqui a pouco nós vamos trazer uma informação, Cleiton, de um médico que acabou falecendo na cidade de Araçatuba. Um médico novo, diga-se de passagem, muito conhecido lá na cidade. O Bruno Maluli trouxe essa informação ontem. E no caso deste médico, ele tomou as 2 doses da vacina e mesmo assim acabou falecendo. Então, para que as pessoas saibam que a vacina é segura, daqui a pouco nós vamos ouvir o Dr. André Pirajá falando sobre este assunto e que as pessoas se preocupam, né? Com uma situação como esta, você imagina tomar as 2 doses da vacina, só que ele vai explicar o que realmente aconteceu aqui. O boletim ontem da Covid-19 foi atualizado às 16 horas e 44 minutos. E é uma informação que você encontra no Inova Prudente /coronavírus e no Prudente News, o mais novo portal de informações de Prudente. E estas informações são prestadas pela Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica de Prudente. Casos curados, 14.196, notificações 55.630, descartados 36.788, aguardando resultado 260. E quase 4.000 resultados também estão à espera aqui em Presidente Prudente, para poder, de pessoas que têm suspeita, mas precisa fazer aí os exames, né? Hospitalizados são 135 pessoas, esse número vem caindo nos últimos dias de pessoas de Presidente Prudente, agora são 135, casos confirmados, ontem tivemos mais de 200 casos confirmados, subiu para 15.057, e óbitos ontem, tivemos o registro do sábado, domingo e de ontem, né? Acabou aí dando 10 os óbitos em Presidente Prudente, subiu para 334. Lembrando que o boletim ele é atualizado de segunda a sexta-feira. Então, nós vamos aí falar esse caso ontem, o Bruno trouxe aqui a informação, só mais uma vez explicando para os nossos ouvintes, é de um médico, né? Que aqui infelizmente faleceu, muito conhecido na cidade de Araçatuba, faleceu de Covid-19. É o caso do cantor Agnaldo Timóteo, que também tomou a vacina e está numa situação difícil, está entubado da mesma forma que está este médico. Então são 2, no caso esse médico muito conhecido em Araçatuba, é o Agnaldo Timóteo, que é um artista conhecido no Brasil e também no mundo, Cleiton. Aqui precisamos analisar algumas evidências e alguns pontos. Na verdade, a vacina ela tem a finalidade de impedir que a pessoa tenha a doença ou a sua forma grave da doença. Então, essa é a finalidade. Claro, nenhum medicamento, nenhuma vacina tem 100% de eficácia. Então, uma pessoa devidamente imunizada pode, e a palavra é pode, eventualmente sim desenvolver a doença e sim desenvolver a doença da forma grave. Contudo, chama a atenção que a gente tem que avaliar cada caso. O que nós temos observado, isso é a nossa experiência prática, como estou dizendo, a minha própria experiência prática, é que vemos a pessoa tomar a primeira dose, a segunda dose e ter tido contato com o vírus entre as 2 doses. Por exemplo, tomou a primeira dose semana passada, teve contato com o vírus nesse momento, 10 dias depois, desenvolveu a doença antes de tomar a segunda dose. Ou, em muitas vezes, como eu também já vi, a pessoa tomou a primeira dose, poucos dias antes de tomar a segunda dose, teve contato com o vírus e desenvolve a doença antes da segunda dose. Ou seja, não chegou a fazer uma imunidade por completo. Então, cada caso é um caso que precisa ser analisado. As informações você acompanhando no Jornal da Manhã, pela 101 FM e também pela Prudente AM 1070. Jornal da Manhã, são 7 horas 11 minutos agora. Temos aqui mais informações, 7h11. Nascidos em maio podem atualizar dados no Caixa Tem. Vamos trazer a informação agora é com o Fernando Santos. Jornal da Manhã, 7 horas 12 minutos. Às vésperas de retomar o pagamento do auxílio emergencial,
A Caixa Econômica Federal pede que os usuários do aplicativo Caixa Tem atualizem os dados cadastrais no aplicativo. Clientes nascidos em maio podem fazer o procedimento a partir desta segunda-feira, dia 22. A atualização é feita inteiramente pelo celular, bastando o usuário seguir as instruções do aplicativo, que é usado para movimentar as contas poupanças digitais. Segundo a Caixa, o procedimento pretende trazer mais segurança para o recebimento dos benefícios e prevenir fraudes. Ao entrar no aplicativo, o usuário deve acessar a conversa Atualize seu cadastro. Em seguida, é necessário enviar uma foto tipo selfie e os documentos pessoais, como identidade, CPF e comprovante de endereço. O calendário de atualizações seguirá um cronograma escalonado, conforme o mês de nascimento dos clientes. O cronograma, que começou no último dia 14 para os nascidos em janeiro, se encerrará em 31 de março para os nascidos em dezembro. Informações de Fernando Santos para o Jornal da Manhã. Agora no Jornal da Manhã, o tempo e a temperatura. Vamos com a temperatura em Presidente Prudente, a temperatura prevista para hoje. No momento, a temperatura em Prudente está registrando 23 graus. Essa é a temperatura do momento em Presidente Prudente. Durante o dia, sol e aumento de nuvens. Nesse período da manhã, com pancadas de chuva à tarde e também à noite. O tempo fica aberto. Jornal da Manhã, 7 horas 13 minutos. Lembrando que a máxima prevista para hoje vai ficar aí em torno dos 33 graus. Daqui a pouquinho no Jornal da Manhã, nós vamos trazer aqui mais duas informações. A primeira é que a gasolina está mais barata nas refinarias. Valores chegarão ao consumidor? Será que vai chegar ao consumidor? Daqui a pouquinho vamos trazer essa informação. E outra informação também é ali do bairro Monte Alto, né? A prefeitura foi lá, fez a limpeza na calçada ali do Monte Alto e tá tudo sujo novamente. O prefeito Prudente está pedindo colaboração da população. Já já vamos trazer essa informação também no Jornal da Manhã. 7 horas 14 minutos agora. Jornalismo, independência e credibilidade. Jornal da Manhã. De volta no seu rádio, o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7 horas 18 minutos agora. Após ser limpa, calçada do Monte Alto é coberta por lixo em menos de 24 horas. O prefeito Prudente pede colaboração aí da população. Jonatas Caetano. Mesmo após a limpeza de diversas áreas no município de Presidente Prudente, a população continua com o descarte irregular de lixo em vias públicas e áreas de preservação permanente. A exemplo disso no Jardim Monte Alto, onde ocorreu descarte irregular de lixo em uma área menos de 24 horas após a limpeza do local. O prefeito de Presidente Prudente, Ed Thomas, falou sobre os trabalhos que estão sendo realizados visando a manutenção da limpeza pública da cidade. Infelizmente nós pegamos uma cidade muito suja, né? Uma cidade que tinha interrompido para dia sim, dia não, a coleta de lixo, certo? E assim que assumimos, colocamos acima de tudo organização e planejamento, e como foi o comprometimento nosso de grande mutirão de limpeza da cidade, pela situação que todos viam, né, e ainda estão vendo, quanto a lixo descartado irregularmente, jogado em praças, em canteiros, enfim, nós temos lutado todos os dias para cumprir com a nossa obrigação, que é recolher, mas é necessária a colaboração das pessoas. O Jardim Monte Alto, onde eu, como em outros lugares presenciei, estava ali jogado o lixo na via, sacolas, sacos, e a gente pede providências. Logo depois, na parte da tarde, já tínhamos toda a situação de volta, o lixo de volta. O prefeito também falou que essa situação é recorrente em diversos pontos do município de Presidente Prudente. Em muitos lugares. No Ana Jacinta, na Avenida Ibrahim Nobre, que é recorrente, você limpa
e o lixo é depositado outra vez no canteiro. Nós temos o catatreco, né, que é deixar o resto de móvel, de qualquer tipo de lixo para que a gente possa recolher. A gente o faz. Logo depois está tudo igual. As pessoas precisam colaborar. A cidade não é do prefeito, a cidade não é da prefeitura, a cidade pertence a nós, todos nós. E eu costumo dizer que a calçada da casa da gente é a porta da sala, é a nossa entrada. A calçada não é da prefeitura, certo? A calçada é do munícipe. Claro que tem a diferença daqueles terrenos onde a calçada é da prefeitura municipal e a gente também tem que zelar. Mas cada um tem que fazer um pouquinho, tem que colaborar. O prefeito também falou sobre as dificuldades que estão sendo enfrentadas para a manutenção da limpeza diária das ruas de Prudente. Nós temos mais de 400 funcionários da prefeitura afastados com o protocolo Covid. Outros estão afastados por causa da idade. Outros estão doentes. E nessa semana que se passou, 60 funcionários da Prudenco tiveram que ser afastados pelo protocolo Covid. E isso faz muita falta. Assim como faz falta as máquinas. Todos sabem, nós mostramos o sucateamento de tratores, de pá carregadeira, né, de roçadeiras, de motosserra, tudo isso sucateado. Então a gente está trabalhando com o pouco que tem, pouco maquinário, poucas pessoas. É importante as pessoas participarem, colaborarem. O prefeito também pediu a colaboração da população para a manutenção da limpeza do município. Para fazer esse chamamento, para não jogar lixo, para deixar o lugar correto, no lugar certo, né? Para que ajude a gente, seja na coleta seletiva, para que a reciclagem possa passar. Nós estamos organizando todos os dias, com a dificuldade que todo mundo está vendo. A prioridade é a saúde. Jornal da Manhã, 7h22. Nós ouvimos o prefeito Presidente Prudente falando sobre a sujeira, e principalmente ali no bairro Monte Alto, né? Que foi limpo e em seguida já sujaram novamente, né? Isso aí é bom até denunciar, né? As pessoas poderiam colocar a câmera no local e denunciar as pessoas que estão sujando, né? Filmar, tirar foto da placa do carro e encaminhar para a prefeitura. Seria uma solução também, né, prefeito? E as pessoas precisam ter educação. Só que sem escola é difícil ter educação também, né? Crianças estão em casa o dia todo, não tem escola. 7h23. Você está acompanhando o Jornal da Manhã. A gasolina está mais barata nas refinarias. Valores chegarão ao consumidor? É uma pergunta. Será? Vamos ouvir o doutor em economia que vai explicar. Jonatas Caetano. A gasolina está mais barata nas refinarias. No sábado, a Petrobras reduziu o preço do combustível vendido para as distribuidoras. Foi o primeiro corte do ano no preço da gasolina, que em 2021 já havia subido nas refinarias 6 vezes. O professor doutor em economia Alexandre Bertoncello explicou se a redução desses valores chegarão realmente ao consumidor final. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Muito provavelmente a resposta é não. A gente tem uma dificuldade na estruturação que faz com que quando suba mais rápido, e quando desce, demora para cair esse preço na bomba. O economista também analisou a questão dos aumentos consecutivos do preço do combustível, que, assim que anunciados na refinaria, chegam imediatamente às bombas. Porém, quando há redução, esta redução não acontece de maneira imediata. Então, a gente precisa explicar passo a passo até para entender como funciona isso. Quando sobe, vamos imaginar que a refinaria anuncia hoje que subiu 15 centavos. Então, aí o distribuidor já sobe automaticamente para ele conseguir repassar e comprar de novo aquele produto, e o posto de gasolina também já faz. Quando você faz isso, você tem de alguma forma um aumento, né, imediato, porque todos tentam se proteger. E quando tem a redução é o inverso, né? Enquanto estiverem demandando esse preço, o posto de gasolina não abaixa. Enquanto estiver os postos demandando, o distribuidor não abaixa. E quem perde com isso é sempre o consumidor. A estrutura está errada, né? A gente fica na mão de pouca gente.
O economista também trouxe orientações à população que fica à mercê dos aumentos e reduções que praticamente são semanais. Esse é o ponto, né? Ele é o que nós chamamos na economia de bem inelástico. O posto de gasolina pode ficar uma semana sem vender gasolina, mas você não pode andar uma semana com o tanque vazio. E por esse motivo, infelizmente, a gente tem uma velha e única arma: pesquisar. A gente vai ter que, de alguma maneira, valorizar os postos que repassam também a queda, né? E não só o aumento. O professor também analisou a troca de comando da Petrobras que ocorreu há praticamente uma semana e disse que os novos valores não interferem na troca de comando e sim na queda do preço do combustível no mercado internacional. Então essa é a parte para aqueles que achavam que tudo ia ficar pior. A resposta é não. Por quê? A Petrobras, apesar de ter trocado diretores, anunciou uma série de cortes de custos, que isso de alguma maneira lá na frente pode repercutir em um preço menor. Então aparentemente é uma gestão mais espartana, mais dura, e está tentando deixar a empresa mais eficiente. Essa é simplesmente a mesma política. É que quando o petróleo subiu lá fora, eles subiram aqui. Agora o dólar caiu um pouco e o petróleo caiu também a gasolina. A gente vê que a regra é igual para os dois lados. O único problema é que a estrutura não deixa isso chegar para o consumidor. Agora no Jornal da Manhã, as informações do esporte. Turistas e voluntários estrangeiros não vão poder participar das Olimpíadas de Tóquio. Nesta segunda-feira, os organizadores dos Jogos Olímpicos confirmaram que o Japão não vai permitir a entrada de voluntários estrangeiros para ajudar na realização da competição. Exceção será aberta apenas para voluntários com conhecimento especializado sobre esportes específicos. O comitê vai enviar notificações individuais para os casos em questão. No sábado, a decisão sobre a proibição de turistas de outros países no evento também já tinha sido confirmada, tudo em razão da pandemia de coronavírus, que continua afetando fortemente o mundo. As Olimpíadas de Tóquio, que deveriam ter sido realizadas no ano passado, estão marcadas para ocorrer entre 23 de julho e 8 de agosto deste ano. Ao que tudo indica, os Jogos não serão remarcados mais uma vez. Cerca de 600 mil ingressos já haviam sido comprados por pessoas que moram no exterior e serão reembolsados pelos organizadores. A decisão de não permitir público de fora do Japão também vale para as Paralimpíadas e, portanto, os 30 mil ingressos comprados por estrangeiros para disputas paraolímpicas também serão ressarcidos. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal da Manhã, 7h28. Pessoal também reclamando lá do João Domingos Neto. Lá no João Domingos Neto que foi feita a limpeza, mas só na área central, ali no meio, né? Não limparam lá os alambrados, onde está tudo cheio de lixo. Então vamos dar uma olhada também, o pessoal da prefeitura aí. Limparam só onde vai jogar o tapete, né? Ou jogaram debaixo do tapete, porque o alambrado, a parte do alambrado está tudo sujo e os moradores estão reclamando lá, não sabem o que fazer. E você que é morador aí do Monte Alto, calçada do Monte Alto, pessoal do João Domingos Neto, onde já foi feita a limpeza, fiquem de olho. Não deixe ninguém jogar sujeira, abandonar lixo no local. Se isso acontecer, tira a placa, foto da placa do carro. Se for o caso, segura aí, chama a polícia. Mas não deixe, né? Porque senão fica difícil. Agora, 7h29. Os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Me chamou a atenção, vocês já devem ter visto, não é novidade, mas é por esses dias, uma fala do ex-ministro, que foi senador, foi governador do Ceará, Ciro Gomes. Ele disse que o que nós estamos fazendo é para destruir o Bolsonaro, porque senão ele fica 8 anos e vai destruir o país. Foi o que ele disse. Então ele revelou, né, o que está acontecendo. Qual é a mobilização nacional? É contra o vírus? Não, eu tenho dito que o vírus é pseudônimo de Bolsonaro. É contra o presidente da República, só que está dando tudo errado, né? Porque está havendo
brigas internas e muitas, né? Disputas de poder, etc. 2 candidatos dos tucanos, por exemplo, já se esvaziaram. O governador de São Paulo e o governador do Rio Grande do Sul, com as medidas exatamente para conter o vírus. Lá no Rio Grande do Sul está uma briga feia entre prefeitos, governador, entre empresários e prefeitos, né? E o povo todo brigando com tudo, porque o povo quer 2 coisas. Não quer ser mandado para casa esperando que a Covid tome o seu pulmão, né? E não quer ficar em casa porque precisa trabalhar para alimentar os filhos. Então, esse é o povo que vai para as urnas no ano que vem, estão esquecendo, né? Fazendo coisas assim. Bom, enquanto isso, o ministro do Supremo, Marco Aurélio, que se aposenta no mês que vem, tem mais um mês aí, a saída dele, né? Ele vai ser o relator de uma, vou chamar de queixa, né? Ação do presidente Bolsonaro contra o toque de recolher dos governadores, que o poder do toque de recolher é do estado de sítio ou estado de direito, que só o presidente pode propor ao Congresso Nacional, e não um decreto de governador, né? Que não pode ser superior à força da Constituição. Enfim, está havendo aí uma mobilização muito grande entre os prefeitos, a gente nota isso, né? E também entre os empresários. Eu estava vendo a entrevista de um empresário de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que estava ele dizendo o seguinte, vejam só que reação, né? Vamos, em 90 dias, decretar uma moratória, não vamos pagar imposto municipal, né? Querem fechar tudo. O empresário Luiz Fernando Pacheco, que é uma das lideranças empresariais da cidade, né? Por outro lado, há uma reação também quanto aos hospitais, que uns estão abrindo, né, para as descobertas da medicina, no caso do tratamento imediato, né, e outras continuam fechados. Eu tenho uma mensagem aqui de um subtenente da Força Aérea Brasileira, lá do Hospital Militar da área de Campo Grande, agradecendo ao hospital, onde os médicos têm liberdade para fazer o tratamento, né? Sem a política negacionista imposta por redes midiáticas que perseguem médicos que escolhem essa conduta. Então as pessoas estão reagindo a isso e é uma decisão que vai ao encontro da salvação de vidas e da diminuição do sofrimento, né? Aí os que empregam e os que trabalham estão se rebelando contra essa política negacionista de não tratar e de simplesmente fechar, que é a coisa seria o mais confortável, né? Para quem não sabe o que fazer, apelar para isso. Vejam só que até economistas famosos assinaram aí um manifesto, né, pedindo lockdown nacional. Então, é uma maluquice. Economista contra a economia. É assim como o médico contra o tratamento, né? Estão juntos. É uma coisa difícil de a gente entender. Enquanto isso, o problema entre prefeitos e governadores é que os prefeitos são novos, assumiram agora em janeiro deste ano e vieram com ideias já do que aprenderam no primeiro ano da Covid. E muitos governadores não, estão repetindo as mesmas medidas que não deram certo, né? Que não acabaram com a Covid e estão achando que vão ter resultado diferente. Só terão resultado diferente com medidas diferentes, é óbvio. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu na 101 FM e Prudente AM 1070, Jornal da Manhã.